Oui, A Chave da Psicologia do Amor Romântico, de Robert Johnson. Parte 4, tópico 15, do sofrimento e da morte. De todos os males o meu difere. Ele me alegra, eu regozijo nele. Meu infortúnio é o que almejo, e a minha dor o meu alimento. Não há, portanto, do que me queixar, pois que meu infortúnio vem da minha vontade, é meu querer que se torna meu infortúnio. Mas encontro tanta satisfação e assim querendo que sofro agradavelmente, e tanta alegria em minha dor que estou doente de delícias. Essas são as palavras de um dos maiores poetas da época dos trovadores, que primeiro registrou alguns dos mais importantes romances dos primórdios da literatura romântica. Com que perfeição ele capta o estranho e desconhecido elo entre romance e sofrimento. O sofrimento parece ser uma parte integrante do romance, como sabem homens e mulheres que já estiveram apaixonados. Tentamos escapar dele, e algumas vezes até imaginamos tê-lo conseguido, mas ele sempre nos aguarda num lugar onde menos o esperamos. Até mesmo a palavra paixão originalmente significa sofrer. É como se o sofrimento tivesse sido incluído no romance por nossos ancestrais, que ao contrário de nós, viam-no como sendo uma doutrina espiritual. Ao ensinar-nos a buscar num homem ou numa mulher um ideal de perfeição que jamais poderia encarnar-se numa pessoa, eles nos condenaram a um ciclo aparentemente interminável de expectativas impossíveis, seguidas de amargos desapontamentos. A mais, também é verdade que inconscientemente procuramos nosso próprio sofrimento. Como Tristão, parece que inconscientemente esforçamo-nos para criar situações impossíveis, para nos envolvermos com pessoas que não deveríamos, esperando coisas absurdas dos nossos relacionamentos que possivelmente não se realizam. Procuramos o sofrimento como se ele fosse imprescindível à experiência romântica, como se não pudéssemos passar sem ele. Inconscientemente parece que nos deliciamos com ele. Ele me alegra, eu me regozijo nele. Se meus desejos são impossíveis e se me trazem mais dor do que prazer, ainda assim, encontro tanta satisfação e assim querendo que sofro agradavelmente e tanta alegria em minha dor que estou doente de delícias. Há muito que aprender ao examinar a poesia e os romances de nossos ancestrais, pois eles tinham a virtude de dizer as verdades que não queremos encarar. Se pudermos abrir a mente e deles aprender como dizer aquilo que realmente é, então estaremos aptos a compreender que forças atuam dentro de nós. Não é a consciência que toda a literatura romântica, de Tristão e Isolda, a Romeu e Julieta e outros até nossos dias, seja repleta de sofrimento e morte. Não é coincidência que sejam repletos de sofrimento e morte. A própria natureza do romance parece exigir uma atmosfera de situações impossíveis, obstáculos intransponíveis e adversidades tenebrosas. Percebendo a impossibilidade do seu romance no mundo físico, muitos amantes arquetípicos, como Romeu e Julieta, escolheram morrer juntos. Que espécie de idealismo é esse, tão extremado, que prefere a morte e o outro mundo ao invés de aceitar a vida menos perfeita aqui na Terra? O que há nesse tipo de sofrimento que nos atrai com tal poder, fazendo com que sempre retornemos às mesmas labaredas, sem nos importarmos com as vezes que já fomos nela queimados?
É isso que nos perguntamos ao observar o sofrimento e a morte de Tristão e Isolda. Em sua noite de núpcias, Tristão deixa cair o dedo, o anel de jaspe verde, que bate no chão de pedras. Esse fato representa o último grande marco da sua vida. E ele então resolve que, para ser fiel ao seu ideal interior representado por Isolda a Bela, ele precisa rejeitar a sua mulher. E agora, que pena sinto da minha esposa pela sua confiança e pelo seu coração ingênuo. Vede como essas duas Isoldas me encontraram numa hora infeliz, e a ambas fui infiel. Nesse instante, numa porta de ferro se fecha para a metade da natureza de Tristão, que decide repudiar a sua esposa, e no mesmo ato desiste da vida. Daí em diante, até o seu último suspiro, ele parece apenas aguardar a morte, que, acredita ele, irá uni-lo finalmente ao seu ideal, seu sonho, sua ideia de perfeição, sua alma, tudo encarnado em Isolda a Bela. Ele abre mão de todo o amor terreno de Isolda das Mãos Brancas. Servirá apenas ao amor divino, buscando sua alma na rainha. Mas Tristão não encontra sua alma em Isolda, nem Isolda encontra sua em Tristão. Em última análise, eles encontram somente o reflexo do reino divino que anseiam encontrar do outro lado do túmulo. Tristão é duplamente infeliz, pois perdeu as duas Isoldas. Perdeu a alegria da vida terrena junto da esposa e, querendo manter um relacionamento físico com Isolda a Bela, acaba por perder a ligação com ela. Não pode tê-las nos mesmos termos que ele quer. Perde a sua vida interior e perde a esperança de vir a reencontrá-la, a não ser que morra e encontre Isolda a Bela nos céus. Se tivéssemos observado, poderíamos ter visto que a morte, aproximando-se muito cedo, os amantes já estavam clamando por ela debaixo do alto pinheiro, ansiando por um lugar perfeito onde pudessem ver realizado seu ideal romântico. Ouvimos o desejo na voz de Tristão quando ele falou do outro mundo. Mas um dia, amiga, iremos juntos a uma terra bem-aventurada, da qual ninguém jamais retorna. Lá se ergue um castelo de mármore branco. Em cada uma das suas 1000 janelas arde a luz de uma vela. E em cada uma delas um menestrel toca e canta uma melodia sem fim. Novamente ouvimos as palavras de Tristão junto ao rei, quando se faz passar pelo bobo da corte, pedindo a rainha para si. Para onde irá ele levá-la? Lá bem alto, suspenso entre as nuvens e o céu, há um belo lugar cercado de janelas transparentes, onde penetram os raios de sol, mas os ventos não ousam perturbar. Colocaria a rainha nesse aposento de cristal, repleto de rosas e de manhãs. Onde é que tal terra maravilhosa pode existir? Como poderemos encontrar o caminho que nos levará até ela? Tristão planeja chegar lá pelo escuro caminho da morte. Quando ela se abre, despede da rainha pela última vez, marca um encontro com ela, um encontro de ambos com a morte. Ao dizer o que vai acontecer, ele mostra sua intenção. Minha morte está próxima, e longe de vós morrerei de desejo. E Isolda responde: Amigo, envolvei-me num abraço, estreitai-me fortemente e tanto que nossos corações se rompam, e a vossa alma e a minha finalmente se libertem. Levai-me para aquele lugar de felicidade do qual me falastes há tanto tempo. Os campos onde ninguém jamais retorna, onde maravilhosos trovadores cantam suas canções eternamente.
Eu vos levarei à feliz terra dos vivos, rainha. O tempo está próximo, e quando ele chegar, se eu vos chamar, vireis, minha amiga. Quase no fim, quando Tristão está prostrado pelo veneno da lança, ele coloca o anel de jaspe verde na mão de Carrerdin e pede para que leve uma mensagem a Isolda. Diz-lhe que precisa vir, pois bebemos nossa morte juntos. Realmente, beberam juntos a morte, e quando o fim está próximo, a morte parece ser o objeto de todos os seus desejos. O sofrimento de ambos na face da terra somente se torna suportável pela esperança de encontrar perfeição, beleza e felicidade no mundo que virá após a morte. Mas que maravilhosa terra é essa de castelos e de mármore branco e aposentos repletos de rosas, esse palácio da felicidade dos vivos. Esse reino perfeito e belo só pode ser o mundo interior. Nós todos instintivamente sabemos a respeito desse mundo. Vibramos com essas palavras dos amantes. O que almejam desperta uma onda de simpatia em nossa alma. É a terra dos contos de fada, o mundo da imaginação, onde a alma convive em segredo com os deuses. Por que, então, esse mundo interior da alma é simbolizado pela morte? Por que Tristão e Isolda acreditam que lá só poderão chegar pelo caminho dos mortos? Desde os tempos primordiais, a morte foi concebida como o visto de saída da dimensão limitada do tempo e espaço para o universo ilimitado e imensurável do espírito e da eternidade. Essa liberação do físico é, para o inconsciente, um símbolo de algo mais sutil. A liberação do ego, dos limites do seu mundo exíguo e dos seus pontos de vista mesquinhos, para o universo interior, livre e ilimitado da psique. Sem essa visão restrita, que a associa com o fim, a morte é um símbolo de mudanças profundas, de transformação. A terra dos mortos é o mundo interior da alma. O significado mais profundo da morte, vivenciado nas profundezas do inconsciente, é um símbolo de transformação. A transformação do ego, que ao penetrar no reino da psique, encontra-se com a alma e se integra a ela, e desiste do seu minúsculo império para viver na vastidão de um mundo maior. O entendimento desse aspecto nos permite uma visão nova e mais ampla. O que se exige de nós é transformação, não morte. Isso é sempre mostrado nos romances, onde se usa a morte como um símbolo. Essa é a solução para os conflitos, para os valores, quando ficam confusos, e para os terríveis sofrimentos que acontecem no romance. A única e verdadeira solução é uma mudança de consciência, uma mudança de valores. Mesmo assim, uma verdadeira morte nos espera na experiência de transformação, a morte do ego. Com a morte do ego, não queremos dizer que ele se evapora ou desaparece, mas sim que ele sacrifica seu velho mundo, seu velho ponto de vista, suas velhas atitudes enraizadas. Quando surge na vida um novo conjunto de valores e uma nova síntese torna-se possível, ele deve destruir a velha ordem do mundo do ego, e ele só pode sentir isso como sendo morte. Se o ego toma essa morte como uma ameaça, então ele vai resistir e vai lutar contra a mudança. Todos nós agimos assim no amor romântico. Quando vemos a necessidade de transformar nossos valores para vivenciarmos a verdadeira revelação do amor romântico, sentimos-nos ameaçados. Ainda nos agarramos às velhas atitudes, impomos as mesmas velhas exigências às outras pessoas e tentamos viver as nossas fantasias românticas nos mesmos velhos níveis. Mudar
questionar nossas opiniões, alterar nossos padrões, é algo que sentimos como um desastre iminente. Essa é a morte do ego, a morte que nos espera no âmbito da transformação. Na época de Tristão, eles tomavam o símbolo ao pé da letra. Acreditavam que somente encontrariam o mundo da alma e do espírito por meio da morte, ao deixar o corpo físico. Num ponto, no entanto, eram mais sábios que nós. Tinham maior consciência e eram mais diretos em relação ao que procuravam no amor romântico. Os cátaros e os trovadores claramente diziam que estavam em busca da transformação, que a estavam procurando por meio do amor apaixonado e da morte. A morte, porque ela nos libertava da escravidão da carne. A paixão, porque sentiam que dentro dela estava a vibração de um outro mundo, o prazer e o sofrimento. E eles viam nisso tudo uma espécie de antegozo do mundo divino. O amor romântico para eles era uma iniciação. Achavam que a paixão do amor espiritualizava o eleito na antecipação da paixão final. Ela consumia pelas chamas a vida humana que nos separa dos campos onde ninguém jamais retorna. Nós não somos tão diretos, não temos consciência do que buscamos, mas herdamos as mesmas crenças. Caminhamos pela vida esperando muito por uma experiência que nos transforme, o vislumbre que trará significado e plenitude à nossa vida. Estamos em busca da alma, do mundo divino, mas não sabemos como viver com os deuses no plano simbólico e interior. Inconscientemente, impulsivamente, como seres possessos, procuramos isso na paixão, apaixonando-nos, entregando-nos a um poder que nos envolve e nos domina. É prazer, é sofrimento, é uma espécie de morte, mas principalmente é uma amostra do que costumava ser procurado no após a morte, a transfiguração. É morte e renascimento. Mortos para o mundo e vivos para um reino maior do que a vida. Enquanto a paixão permanece acesa, enquanto as projeções são mantidas, é isso que se sente, e isso, acima de tudo, é o que se busca. Tristão acredita que para atingir o mundo interior existem duas maneiras. Primeiro, pelo sofrimento e pelo êxtase da sua paixão por Isolda a Bela. Segundo, pela morte, ao deixar esse mundo físico. Nós, os ocidentais de hoje, reduzimos ainda mais as opções. A maioria de nós busca o mundo interior num só lugar, a paixão romântica. Por que é assim? Em parte, por causa do nosso dualismo ocidental, a divisão da vida em duas partes. A vida física na terra, a vida espiritual no céu. Tanto o catarismo quanto o cristianismo medieval ensinam a Tristão que a vida na terra é nada, que a vida espiritual só pode ser alcançada após a morte, no céu. Essa crença tornou-se em nossa mente a ideia inconsciente de que o lado espiritual da vida é sempre em algum outro lugar, ou do lado de lá. É sempre em algum lugar diferente de onde estamos, num lugar fora da nossa vida. Nós, ocidentais, não acreditamos realmente que possamos vivenciar nossos deuses e a nossa vida espiritual como uma experiência íntima e, ao mesmo tempo, levar uma vida comum, no dia a dia, aqui na Terra. É difícil para nós conceber a ideia desses dois mundos, interior e exterior, coexistindo ao mesmo tempo num ser humano. Por isso que tentamos sempre materializar o mundo divino em alguém ou em algo fora de nós mesmos. Outra razão para buscar nosso mundo interior no amor romântico é simplesmente porque os ocidentais não creem no mundo interior. E, consequentemente, tudo o que fazemos com esse lado não vivido
tem que ser inconsciente, tem que ser projetado no mundo físico. A ideia de um mundo não físico e interior é difícil de ser concebida pelos ocidentais. Falamos de realidades interiores, falamos de alma e de espírito, mas na verdade não acreditamos neles. Com o passar dos séculos, perdemos o contato com a nossa vida interior e o seu simbolismo, à medida que nossa cultura foi se tornando mais chã e materialista. Nessa área, realmente fizemos uma evolução ao inverso. Na época de Tristão, a maioria das pessoas concebiam alma e espírito como sendo entidades quase físicas, ligeiramente mais sutis que o corpo físico. Deveriam estar num corpo físico ou em algum lugar, um limbo, um céu. Eles imaginavam o céu como sendo um mero lugar físico, não um estado de espírito. E realmente passaram séculos especulando sobre a localização do céu no universo físico. Mesmo vários séculos depois de Tristão, nos dias de Galileu, professar a astronomia era bastante perigoso, porque a maioria das pessoas estavam convencidas de que o mundo divino estava localizado lá em cima, entre as estrelas e os planetas. Consideraram Galileu um herege, porque o que ele viu através de seu telescópio contradizia essa ideia. Não evoluímos muito mais em nosso século. Nossa religião é o romance. Colocamos o mundo divino em pessoas de carne e osso, pelas quais nos apaixonamos. Qualquer psicólogo que afirme, após consultar o seu telescópio, que o mundo divino não pode ser realmente encontrado no romance, provavelmente deixará as pessoas muito irritadas e será rotulado como um desmancha-prazeres, ou até mesmo como um herege. Agora encontramos a chave da escrita secreta que decifra sofrimento e morte. Começamos por ver que a morte que procuramos no amor romântico é a transformação, o fim do mundo antigo, o toque ardente do fogo que mata e dá vida ao mesmo tempo. O sofrimento no romance, em última análise, não difere do sofrimento do plano da religião e do misticismo. É a dor que os mortais sentem ao dar à luz o mundo divino que está em sua vida, na vida física com seus limites finitos. Por que é que nos deliciamos principalmente com alguns relatos de amor impossível? Por que queremos muito ser marcados a fogo? Porque queremos muito estar cientes do que está em fogo dentro de nós. Sofrimento e entendimento estão profundamente ligados. Morte e autoconsciência são aliadas. O romantismo europeu pode ser comparado a um homem para quem os sofrimentos, principalmente os de amor, constituem-se num privilegiado método de entendimento. O sofrimento é o caminho inevitável que deve ser trilhado para se chegar à consciência, o preço inestimável da transformação que buscamos. Não há como escapar-lhe. Nós que tentamos fugir dele jamais conseguiremos. E a nossa infelicidade é dupla, pois além de pagar o preço, não alcançamos a transformação. Há uma lei terrível e imutável em ação. Só há transformação quando aceitamos nosso sofrimento de maneira consciente e voluntária. Tentativas de fuga somente nos colocam nos ciclos kármicos que se repetem infinitamente e nada produzem. Portanto, é por isso que sofremos e é por essa causa que inconscientemente nós até procuramos sofrer. Porque queremos muito ser marcados a fogo, porque queremos muito estar cientes do que está em fogo dentro de nós. Nos é dada a liberdade de escolher como suportar o sofrimento. Em geral, as pessoas o tomam sem consciência, e é por isso que lhes parece que ele não leva a nada, a não ser a dor.
É por isso que o romance frequentemente parece ser um ciclo sem significado. Apaixonamo-nos, armamos nosso ideal de perfeição e, com o passar do tempo, ficamos amargamente desapontados. Sofremos. Seguimos nossas projeções, sempre procurando aquela que se encaixe no ideal impossível e que magicamente nos transforme. Quando não encontramos o mundo divino por onde o procuramos, num ser humano, sofremos, nos desesperamos. Por outro lado, se tomamos nosso sofrimento conscientemente, voluntariamente, ele nos dá algo em troca. Ele promove a real transformação. Sofrer com consciência significa sobreviver à morte do ego, acabar com as projeções, não mais buscar o mundo divino num cônjuge, e ao invés disso encontrar a própria vida interior como um ato psicológico e religioso. Significa assumir a responsabilidade de descobrir a própria totalidade, as possibilidades inconscientes. Significa questionar nossos velhos padrões e estarmos ansiosos por mudá-los. Tudo isso envolve conflito, autoquestionamento e ainda traz à tona duplicidades que preferimos não ter que enfrentar. É algo doloroso e difícil. No entanto, é esse o sofrimento que nos leva à totalidade. Coloca o romance como uma estrada que leva ao mundo divino. Descobrimos que não há necessidade da morte física para que possamos nos deparar com esse mundo. Só precisamos morrer simbolicamente, e o sofrimento representa essa morte simbólica. A maravilha finalmente desvelada é que podemos viver no mundo divino ao mesmo tempo em que vivemos em carne, na terra, pois dentro de cada um de nós ergue-se um castelo de mármore branco. Em cada uma das suas 1000 janelas arde a luz de uma vela, e em cada uma um menestrel toca e canta uma melodia sem fim. Para encontrar esse lugar de maravilhas, não precisamos nem olhar para outra pessoa, nem para o que fica além túmulo. Basta olhar para dentro de nós mesmos. Se vivermos de forma correta essa morte, por mais paradoxal que possa parecer, esse processo se transforma numa jornada de descobertas que nos leva a uma nova vida. A morte mostra-se como outra face da vida, e a morte que nos aguarda bem no meio do romance não significa destruição da vida, mas sim o florescimento de um mundo interior. O próximo tópico se chama Isolda, Maia, a dança da ilusão. Até lá!